Olá! Hoje nós vamos falar sobre Groovy. Groovy é uma linguagem de programação orientada a objetos, criada em 2003, com o objetivo de tornar o desenvolvimento em Java mais rápido e produtivo, usando uma sintaxe similar e integrando-se com seus códigos e bibliotecas, mas apresentando novos conceitos e utilizando a produtividade de linguagens dinamicamente tipadas, como Python e Ruby. Por exemplo, é possível modificar o código-fonte da aplicação em tempo de execução, recurso chamado de metaprogramação, assim como é possível em Ruby. Groovy roda na Java Virtual Machine, JVM, o que a torna multiplataforma. Nas palavras do idealizador da linguagem, minha ideia inicial é fazer uma pequena linguagem dinâmica que seja compilada diretamente em classe Java e que tenha toda a produtividade elegante encontrada em Ruby e Python, mas que permita reusar, estender, implementar e testar código Java já existente. É a linguagem com ascensão mais rápida, considerando a frequência de pesquisa na web, usando o nome da linguagem como a palavra-chave. Nós temos um script Groovy, classe Groovy. No nosso script, nós estamos definindo uma estrutura de dados, que é uma lista, com os valores. Nós estamos criando um objeto do tipo Groovy, que é o nome da nossa classe, e estamos chamando nesse objeto o método encontrar, onde nós passamos como parâmetro a lista. Aqui nós estamos definindo nossa classe de nome Groovy, dentro dela uma função chamada encontrar, que recebe como parâmetro uma lista. Dentro dessa função nós definimos 3 variáveis. Primeiro, nós atribuímos às variáveis menor e maior o valor do primeiro elemento da lista. Em seguida, temos uma estrutura de repetição for. Esse for é repetido a partir do segundo elemento da lista até o último. Para cada elemento, verificamos se ele é menor do que o menor elemento que temos até o momento. Se ele for, nós atribuímos o valor dele à variável menor. O mesmo é válido para o maior valor. Após passarmos por todos os elementos da lista, nós imprimimos o valor menor e o valor maior. Para o caso da nossa lista, o menor valor é menos 10 e o maior valor é 25. Para analisar uma linguagem de programação, precisamos observar seus índices de legibilidade, redigibilidade e sua confiabilidade. Por ser uma linguagem orientada a objetos, o Groovy possui sobrecarga de métodos e operadores, aumentando a simplicidade da linguagem. Além disso, por ser baseado em Java, Groovy possui igualmente poucos componentes básicos. O Groovy é totalmente orientado a objetos, o que significa que nesta linguagem não existe tipo primitivo, ou seja, todas as declarações consideram como sendo de uma classe. Com isso, não há muita ortogonalidade em Groovy, pois o tratamento de exceções à regra da linguagem é muito grande devido ao uso excessivo de objetos, diminuindo a legibilidade do código. Em estruturas de controles, verdadeiro significa objetos não nulos, números diferentes de zero e strings não nulas. Existe um método assert para testes unitários. Se retornar false, gera uma exceção. As estruturas de decisões if, else e ternário são iguais a Java, sendo sua sintaxe básica representada na figura. O exemplo a seguir demonstra o uso de switch. As estruturas de repetição também não divergem muito em comparação com Java e outras linguagens de alta legibilidade, sendo alguns exemplos básicos demonstrados nas imagens expostas. Como citado anteriormente, todos os dados em Groovy são identificados como objeto, portanto, há uma facilidade em definir as variáveis e instâncias. Além disso, em Groovy há tanto tipagem dinâmica quanto forte, ou seja, na declaração de variáveis, há a possibilidade de evidenciar o tipo de variável ou não. Estas características elevam a elegibilidade de um código em linguagem Groovy. O projeto de sintaxe em Groovy tem grande semelhança com Java, porém visa mais simplicidade na escrita, enxugando grande parte de linhas de código necessárias em Java. Tal como Java, a linguagem Groovy possui delimitadores e estruturas mnemônicas. As palavras reservadas de uma linguagem também têm grande impacto na sua legibilidade. A figura exposta contém todas as palavras reservadas em Groovy. Dadas tais características, conclui-se que a linguagem Groovy possui alta legibilidade. Como citado anteriormente, a simplicidade e ortogonalidade de Groovy possuem um alto nível. Por se basear completamente de uma orientação em objeto, possui modificadores e atributos de classes e métodos. Suporta abstração, possuindo conceitos como classes, objetos, herança, herança múltipla e polimorfismo. Em se tratando de expressividade, Groovy também possui várias possibilidades para programar. Um exemplo que demonstra essa característica é a estrutura de repetição for, pois além do for clássico, existem algumas variações que disponibilizam mais opções, sendo elas for com estruturas como listas, for através do método step, for através do método times, for através do método list, for através do método each. Com isso, pode-se considerar um alto índice de expressividade e, consequentemente, uma alta capacidade de escrita.
O tratamento de exceções é bastante semelhante ao do Java. Existe a possibilidade de especificar blocos try-catch finally, try-catch e try-finally. Em blocos try é introduzido o código que pode lançar uma exceção. Em blocos catch é descrita a ação quando a exceção é capturada. Blocos finally são utilizados quando é necessário que a ação seja tomada, mesmo após uma captura de exceção. Desde o Groove 2.0, é possível utilizar blocos multi-catch, definindo várias exceções para serem checadas e tratadas pelo mesmo bloco. Através da análise dessas características, é possível constatar que a linguagem de programação Groove possui boas condições de legibilidade, redigibilidade e também confiabilidade. Groove, apesar de não ser muito conhecido, é uma linguagem prática, intuitiva e oferece todos os recursos necessários para seu propósito e, portanto, pode ser considerado uma boa linguagem de programação. Obrigado!